Irmãos, vamos dar continuidade à palavra que temos falado a respeito da grandeza da nossa salvação, que é algo que a gente deve estar meditando e refletindo sempre na grandiosidade daquilo que nós recebemos, porque se nós não pararmos para pensar e analisar e entender, estar sempre na nossa mente o que Deus fez por nós e qual é a nossa posição diante de Deus, nós podemos ser levados por todo tipo de tristeza, de desânimo, de medo, todo tipo de frieza por causa das preocupações, das dificuldades da vida. Então nós temos que ter como alvo o que é principal. Continuando a meditar sobre essa salvação tão maravilhosa, abramos em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, verso 21. O que é a salvação? O que aconteceu na salvação? Diz assim: a vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora contudo vos reconciliou. Novamente aquela linguagem, irmãos, noutro tempo e agora. Lembra que a gente veio falando sobre isso? Noutro tempo e agora. A salvação, ela sempre há esse noutro tempo e agora. O tempo, a vida da pessoa muda, não é mais a mesma coisa. Então, noutro tempo, ele diz, noutro tempo, a gente era o quê? Estranho e inimigo. Essa palavra estranho quer dizer forasteiro. A gente era estrangeiro, a gente era estranho, forasteiro e inimigo no entendimento, na nossa mente. Quer dizer, o ser humano que não é salvo, ele é estranho, estrangeiro, forasteiro, ele está afastado da presença divina, ele não está na presença de Deus e ele é inimigo. Quer dizer, a natureza humana pecadora, ela sente uma repulsa pela vontade de Deus, pela lei de Deus. Então assim o ser humano antes da salvação é inimigo de Deus, e é o que a gente era, inimigo na nossa mente pelas nossas obras más. Nós fazíamos o mal, nós praticávamos o pecado, nós vivíamos distantes de Deus, estrangeiros, inimigos, praticando o mal. Aí ele diz: agora, contudo, vos reconciliou. Então a salvação, irmãos, é uma reconciliação. O homem está afastado de Deus. Deus traz o homem à sua presença. O homem está inimigo de Deus. Deus traz o homem à amizade com Ele. O homem está distante, Deus traz para próximo, para a comunhão. Então a salvação a gente tem que ver como uma reconciliação. Nós fomos reconciliados com Deus. E novamente a gente tem que examinar. Por quê? Alguma vez você já se sentiu inimigo de Deus? Alguma vez você já se sentiu distante de Deus? Se você não sentiu isso nunca na sua vida, se você acha que você nasceu amigo de Deus e que você está sempre próximo de Deus, você ainda não experimentou a salvação. Que a pessoa que é salva, ela percebe, ela reconhece: eu era inimigo de Deus. Eu estava longe de Deus, afastado de Deus, expulso da sua presença, mas Ele me reconciliou. Então salvação é reconciliação. E como aconteceu essa reconciliação? Verso 22. No corpo da sua carne, pela morte, para perante Ele vos apresentar. Olha, no corpo da sua carne. Carne de quem? De Cristo. Pela morte. Morte de quem? De Cristo.
Veja o verso 20, primeira frase do verso 20, que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Então Jesus fez a paz entre Deus e o homem pelo sangue dele, pela sua morte, pelo seu corpo, pela sua oferta na cruz. Jesus Cristo se tornou nosso representante e morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados e assim pôde reconciliar a gente com Deus. E olha que coisa maravilhosa, nós fomos reconciliados, mas olha o que é salvação. Verso 22, segunda parte do verso 22, para perante ele quem? Deus, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Olha o que é salvação. Agora nós apresentamos uma criança para Deus, mas num determinado dia da volta de Cristo, do julgamento da humanidade, Deus vai apresentar o seu povo a Ele. E como vai estar o seu povo? Diz a palavra, santo, irrepreensível e inculpável. Quer dizer, cada um de nós, irmãos, estará totalmente puro, totalmente sem repreensão, totalmente sem culpa. É o que diz a palavra do Senhor. Abre em Efésios, irmãos. Efésios capítulo 5. É muito importante que você entenda isso. O que é a salvação? Quando se consumar a salvação. Efésios 5, 25. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha só, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí ele fala, para que Cristo amou a igreja e se entregou por ela? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então olha o que é a salvação. Deus pega pessoas pecadoras, Deus pega um povo que ainda tem pecado, que ainda tem erros, que ainda tem falhas, e vai apresentar esse povo, eu e você, sem mácula. O que é mácula? Mancha. Nem ruga. Ruga aqui significa qualquer deterioração. A ruga significa velhice. Então, sem ruga, quer dizer com uma jovialidade eterna. Nem coisa semelhante, mas apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, santa e irrepreensível. A salvação é isso. Deus nos resgatou, nos reconciliou e vai nos apresentar de maneira perfeita diante de Deus. Veja no livro de Judas, abra no livro de Judas, fica antes de Apocalipse. Antes de Apocalipse tem o livro de Judas, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Isso é salvação. Olha o que é salvação. Deus é poderoso de nos guardar de cair e nos apresentar diante dele irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então haverá um povo, que é a igreja do Senhor, que será apresentado diante de Deus, sem nenhuma acusação contra ela, sem nenhuma culpa, sem nenhuma falha, sem nenhum erro, e com alegria. Igreja gloriosa. Hoje a igreja falha, hoje os irmãos falham, os irmãos erram, nós erramos, nós somos ainda pecadores, nós carregamos
defeitos no nosso ser, na nossa mente, na nossa alma, mas um dia nós seremos completamente purificados e seremos glorificados, e então seremos irrepreensíveis e vamos ser apresentados diante do Senhor com alegria. No capítulo que o irmão estava lendo, de Lucas, o Senhor falou: olha, quando essas coisas acontecerem, podem ficar de pé, ergam a cabeça e exultem, porque é chegada a salvação de vocês. Quando Jesus voltar, diz a Bíblia que toda a tribo, todo o povo se lamentará, todos lamentarão, menos a igreja do Senhor. A igreja do Senhor será apresentada sem mancha, sem culpa, por causa do sangue de Jesus. Isso é que é salvação. Salvação, ela será completa o dia que nós não tivermos mais pecado e estivermos glorificados na presença do nosso Salvador. Abra agora em 1 Tessalonicenses capítulo 1. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 10, e continuar a falar sobre a grandeza dessa salvação. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. Olha o que é a salvação, olha a grandeza da salvação. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Olha agora: e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Veja só, salvação é dos ídolos nos convertermos a Deus. O que acontece na salvação? Uma pessoa abandona os ídolos e se volta para Deus. O que são ídolos? Ídolo é tudo aquilo que você põe na frente de Deus. É tudo aquilo que você coloca como centro da sua vida. E engraçado que o próprio mundo reconhece isso quando as pessoas, por exemplo, botam pôsteres de cantores ou de artistas ou de músicos no seu quarto e dizem: esse é meu ídolo. E, na verdade, é o ídolo. O que é o ídolo? É aquilo que está no seu coração que se torna mais importante do que Deus. O que é o ídolo? É todo objeto, ou pessoa, ou imagem, ou qualquer coisa que você deposite a sua fé naquilo. Todo objeto de culto, todo nome, toda adoração que é feita a outro ser que não seja Deus é um ídolo. A Bíblia fala que nós só devemos adorar a Deus. Até as orações, nós só devemos fazer orações para Deus. Você sabia disso? Muitas pessoas fazem orações para diversos nomes, para diversas entidades, mas a Bíblia diz que só Deus deve ser o alvo da nossa oração. Só Deus deve ser o alvo da nossa fé. Só Deus deve ser o alvo da nossa confiança e da nossa esperança. Deus o Pai, Deus o Filho, Jesus Cristo, e Deus o Espírito Santo. Todo o restante é ídolo. Então, seja qual for o nome que você dê ao seu objeto de fé, é ídolo. Seja qual for a imagem, seja qual for o objeto, seja um talismã, seja uma ferradura, seja um pé de coelho, seja um calendáriozinho na tua carteira, seja uma imagem, seja uma pessoa, o que você deposita a tua fé é um ídolo. Mas o ídolo não é só isso. O ídolo pode ser o seu marido, pode ser sua mulher, seu filho. O ídolo pode ser um carro, pode ser uma casa, pode ser um emprego, pode ser uma faculdade. Tudo aquilo que você põe em primeiro lugar na sua vida, tudo aquilo que você centraliza no seu coração, é um ídolo. Mas a Bíblia fala que quando a salvação chega a uma pessoa, os ídolos são destruídos.
Os ídolos são abandonados, os ídolos são rechaçados. As pessoas que se convertem, elas só colocam como o único objeto da sua fé, um único alvo da sua esperança e das suas orações, o Deus eterno. Mas as pessoas falam assim: poxa, mas Deus ele fez intermediários, existem anjos para intermediar, para a gente poder chegar a Deus, existem santos para a gente chegar a Deus. Não, a Bíblia fala que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Sabe qual é o nome desse mediador? Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa, a salvação chega à vida dela, ela abandona os ídolos e se converte a Deus. Qual Deus? O Deus da Bíblia, não o Deus da nossa imaginação, não o Deus dos filósofos, não uma força esotérica e impessoal, uma energia, uma fonte. Não, um Deus vivo, um Deus pessoal, um Deus que existe, um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que pensa, um Deus que tem propósito, um Deus que responde. Para mostrar a diferença entre os ídolos e o Deus verdadeiro, em algumas passagens da Bíblia, os ídolos são descritos da seguinte forma: eles têm olhos, mas não veem, têm nariz, mas não cheiram, têm boca, mas não falam, têm braços, mas não tocam, têm pés, mas não andam. Ídolos são mortos, Deus é vivo. Essa é a diferença. Os ídolos foram criados pela imaginação humana, Deus existe por toda a eternidade. Essa é a diferença. Então, quando a salvação chega a uma vida, os ídolos são abandonados e só Deus é servido. Olha o que ele fala: vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, se você quiser saber o que é um cristão é uma pessoa que abandonou os ídolos e se converteu ao Deus vivo e verdadeiro e passou a servir esse Deus. Olha, servir ao Deus vivo. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está servindo a Deus. Como assim? Nós estamos adorando a Deus, e a adoração é um serviço. Nós estamos servindo a Deus, nós somos servos de Deus, porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. Então isso é salvação. E no verso 10 fala: e esperar dos céus a seu Filho. O salvo, quando a salvação chega a alguém, a pessoa fica esperando a volta de Cristo. O mundo não acredita que Jesus voltará, mas o cristão, ele espera a volta de Cristo. O mundo, ele zomba disso, não acredita na volta de Cristo, mas a igreja está esperando a volta de Cristo. Espera Jesus, todo cristão espera a Jesus, a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Todo cristão acredita que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. O homem Jesus foi colocado no túmulo, mas no domingo pela manhã Ele se levantou dos mortos. O cristão acredita nisso. E o cristão tem mais uma característica para a salvação dele, no final do versículo 10, a saber, Jesus que nos livra da ira futura. Irmão, a salvação, ela quer dizer que quando a ira futura chegar, você vai ser livre dela. A Bíblia fala que Deus é amor, mas que Deus também é justo, Deus é santo, que Deus abomina o pecado.
e que Deus não está nada satisfeito com o que a humanidade faz, com o que os seres humanos praticam. A imoralidade, a corrupção, a depravação, os vícios, a idolatria, toda a maldade aborrece o coração de Deus. E Deus vai chamar a humanidade ao juízo. O chamado juízo final está descrito na Bíblia. Deus vai julgar o mundo. E a Bíblia fala que o Deus da Bíblia, o Deus verdadeiro, Ele é um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado da humanidade. Ele é um Deus que sente indignação pelo mal. E Ele é um Deus que vai julgar os seres humanos. Que Ele vai julgar os pecados que cada um comete. E que Ele vai condenar a maior parte da humanidade. E a ira de Deus será uma ira eterna. Só que Jesus nos livra da ira futura. O que quer dizer isso? Nós somos pecadores, alvos da ira e do castigo e do juízo de Deus, mas Jesus, seu Filho, na cruz do Calvário, levou o castigo que pode nos trazer a paz. Ele morreu pelos nossos pecados, e Ele pode nos absolver do juízo final. É isso que é salvação. O salvo foi livre da ira futura. E o que acontece é que as pessoas, por não pensar nisso, por não usar um pouco da imaginação e entender os textos bíblicos e procurar vislumbrar o juízo de Deus, o juízo final, o julgamento da humanidade, até mesmo os salvos, muitas vezes não valorizam essa salvação. E eu costumo sempre dizer que nós vamos valorizar essa salvação até ao extremo, quando nós formos comparecer diante do trono de Deus. E quando Jesus estiver assentado no trono, e quando Ele começar a julgar a humanidade, e banir a humanidade da sua presença, e nós estivermos do outro lado, sendo salvos do julgamento final. Aí nós vamos dizer, que grande salvação foi essa? Você entendeu o que eu quero dizer? Quando você vir o Deus Todo-Poderoso, assentado na glória, julgando toda a humanidade, você ali no meio, mas você escapar desse juízo, não receber a condenação, você vai dizer, que grande salvação eu recebi. Mas sabe, meus irmãos, Deus nos chama a já nessa época, hoje, agora, já perceber o grande livramento que nós recebemos. Porque nós já recebemos esse livramento, você sabia? Nós vamos ser julgados no futuro, mas Jesus já nos livrou do julgamento, diz a palavra de Deus, nós já estamos salvos. Quando a Bíblia diz, todo aquele que crer em Jesus não é condenado, confia na palavra. Todo aquele que confiar em Jesus Cristo, entregar a sua vida a Jesus Cristo, não é condenado. Essa palavra é verdadeira. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo é salvo disso, irmão, salvo da ira futura, salvo do juízo final, salvo da condenação eterna no inferno. Essa é a salvação, não é uma salvação de bênção na família, de cura, de prosperidade, é uma salvação completa da alma e do corpo, da condenação eterna. Grande é a salvação, é livrar da ira futura. E eu quero dizer para você, irmão, se você tem dúvida, às vezes eu, no meu tempo de pastor, encontro pessoas que, mesmo evangélicas, mesmo membro de igreja, elas falam assim, não sei, né? Não sei como é que vai ser, não sei se eu vou para o inferno, se eu vou para o céu,
Não sei. Meu amado, se você está em dúvida ainda, é porque você ainda não creu totalmente no Salvador Jesus Cristo. Não houve uma obra de regeneração ainda na sua vida. Você precisa estar certo. Se o Espírito de Deus habita em você, você é livre da ira futura. Aí pessoas podem dizer assim, mas por quê? Por que que os crentes falam isso? Por que que a igreja prega isso? Por acaso os crentes são melhores do que os outros? Por acaso eles também não são pecadores? É lógico que são. Todos nós somos pecadores. A questão não é de ser melhor ou pior do que outros, mas a questão é, você aproveitou o que Deus deu para você para te salvar? Deus enviou seu amado Filho para morrer naquela cruz pelos seus pecados, e a Bíblia diz que se você crer nisso, você também será salvo. Todo aquele que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo. Isso é para todos os seres humanos, todos que quiserem, todos que reconhecerem que são pecadores, todos que reconhecerem que precisam, poderão ser salvos. Isso não é para melhor ou pior, isso é para quem quiser, para quem crer, para quem acreditar. A Bíblia ensina que nós somos pecadores perdidos e estamos destinados à ira futura. E não há nenhuma chance em nós para ser absolvido no dia do juízo. Nada que façamos pode nos aprovar diante de Deus. Podemos dar esmolas, podemos vender todas as nossas propriedades e entregar, podemos nos chicotear, entregar o nosso corpo para ser queimado, podemos fazer prolongadas orações, podemos fazer tudo o que quisermos e não poderemos comprar nenhum minuto no céu com isso. Nada que façamos, nada que temos pode nos apresentar diante de Deus, pode nos aprovar diante de Deus. Mas Deus nos amou, Deus amou você, Deus viu a nossa condição, Deus viu que nós caímos, que nós não temos nenhuma chance, Deus nos enviou uma chance, Deus nos enviou uma oportunidade, Deus abriu um caminho, Deus abriu uma porta, Deus preparou uma salvação, seu Filho Jesus Cristo. Ele veio, se tornou homem, viveu uma vida sem pecado e no final entregou sua vida como oferta na cruz, pelo seu pecado e pelo meu pecado. É isso que o Evangelho ensina. E o meio de salvação é acreditar no que Deus preparou para te salvar. A salvação é assim. Você não pode ser justo diante de Deus, mas Jesus Cristo foi justo. E Ele é o homem que nos representa. Você teria que pagar toda a eternidade no inferno pelos seus pecados, mas Jesus Cristo pagou na cruz pelos seus pecados. Se você crer, tudo que você tem que fazer é acreditar no Evangelho, e a salvação chegará à sua vida. Todos somos pecadores. Todos, por natureza, estamos afastados de Deus, mas Deus nos amou, enviou o seu Filho. Então, que todos nós possamos abandonar os ídolos, abandonar aquilo que não vai nos trazer proveito nenhum, e nos voltar para o verdadeiro Salvador, o caminho, a verdade e a vida, Jesus e o seu sangue. Meus amados, a igreja é isso, a salvação é isso. Olha no capítulo 2, versículo 13, para a gente terminar, para você entender melhor. Capítulo 2, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus,
a qual também opera em vós os que crestes. Aqui que está o segredo, meu amado. Olha o que Paulo está dizendo. A salvação, ela chegou àquela igreja porque eles receberam a palavra da pregação de Deus. Qual é a palavra da pregação? Isso que eu acabei de falar para você agora. A palavra da pregação de Deus. Eu não trouxe pregação da igreja, nem pregação do pastor, nem pregação de denominação nenhuma. Eu trouxe a pregação de Deus. Eles receberam essa pregação de Deus não como palavra de homens, mas, segundo na verdade, como palavra de Deus. Veja, eles reconheceram que o que estava sendo dito não vinha dos homens, mas vinha de Deus. A salvação, ela chega quando a pessoa ouve a palavra e ela chega a uma conclusão: essa palavra não vem daquele homem, ela vem de alguém acima daquele homem. Quando a pessoa percebe que a palavra anunciada não é uma invenção humana, mas é uma mensagem divina, e aí ela crê. Vós que crestes. Ela crê e diz o apóstolo Paulo que a palavra opera em vocês. Irmão, a palavra de Deus é poderosa. A própria Bíblia diz que ela é como uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Quer dizer o seguinte, que a palavra de Deus entra no âmago do nosso ser, lá dentro do nosso eu. Nenhuma força no universo entra no interior do homem, senão a palavra de Deus. Ela entra e começa a operar, ela começa a agir, ela começa a trabalhar, e a pessoa é transformada. Irmão, que a gente agradeça a Deus. Viu o que o apóstolo Paulo fez? Graças eu dou a Deus. Que nós possamos agradecer a Deus, irmãos, porque um dia nós estávamos em casa, ou na igreja, ou na rua, em qualquer lugar, e Deus falou ao nosso coração, através de uma pregação, ou através de um louvor, de um hino, ou Deus mesmo falando ao nosso coração. Nós percebemos que não era o homem que estava falando, mas que era Deus falando conosco, e a palavra dele operou em nós, e assim a salvação chegou. Meu amado, é assim que uma pessoa é salva. E você está tendo a grande oportunidade hoje de estar no lugar certo, na hora certa. Você ouviu a palavra da pregação de Deus, você ouviu a palavra da salvação, e essa palavra que pode operar em você, e transformar a sua vida, e fazer você sair das trevas para a luz, e te dar uma nova esperança, uma nova perspectiva de vida. Receba hoje essa palavra, creia nessa palavra. Ela está escrita aqui, tudo o que eu disse está escrito aqui. E esse livro, embora escrito pelos homens, foi inspirado por Deus. Deus escolheu homens santos e falou através deles, para que eles registrassem a sua salvação. O Evangelho é a palavra de Deus. Creia hoje e você será salvo. E você, meu amado, que já crê, dê graças a Deus. Graças a Deus, porque Deus operou no meu coração. A palavra dele agiu na minha vida. E hoje eu abandonei os ídolos e estou servindo o Deus vivo e verdadeiro. Louvado seja o seu nome bendito para todos sempre.